Paz seja com todos. Fiquei um tempinho aí, né, sem flecha inspirado. Estava também em jejum aí em redes sociais, buscando Deus em oração, né? Porque esses últimos dias, se nós não estivermos atentando para esse detalhe, atentando para os momentos de oração e meditação na palavra, nós vamos enfraquecer e vamos nos tornar presas fáceis, né? para né, o inimigo atacar-nos, principalmente quando nos mostra, né, o panorama mundial do que está acontecendo, né? E a gente vai confrontar com a Bíblia ou comparar com a Bíblia, a gente vê que já estamos nos finais dos tempos. Mas o flash inspirado hoje é: aconteça o que acontecer, mantenha-se em Deus. E eu vou falar aí agora de experiência própria. Eu acredito que também, como eu, muitos estão aí vivendo uma luta muito grande. O interessante é que eu preguei a semana passada, onde dizia, né, falava a respeito dos que dizem ser difícil estar em Cristo, né? E eu dizia que quando fazemos isso ou falamos dessa maneira, estamos dando munição para o inimigo, né, se engrandecer e até nos atacar. Né? Porque quando a gente acha difícil ser cristão é porque a gente ama mais a terra do que o céu. Então, acende a luz amarela, por favor, que a minha luz também acendeu e eu corri para os braços do Pai. E aí o Senhor vem e me mostra, né, a vida dos filhos de Corá. Interessante, né? O pai, Corá, ensina os filhos quem é Deus. Aí o que acontece? Corá, aquele que ensinou os filhos quem é Deus, falou dos grandes feitos de Deus, se rebela contra o ungido de Deus, então está se rebelando contra Deus. E ele recebeu a disciplina, mas não só ele, todos que o acompanharam, né? Corá, Deus abriu a terra e ele desceu com tudo que tinha, com toda a sua família, poupando os filhos, e aliados a ele, mais de 14 mil pessoas. Deus detonou. Que heresia! Deus continua sendo Deus, ele não mudou. A Bíblia diz que Deus abriu a terra e tragou eles e os bens, e foi todo mundo ali. E aí eu fiquei a pensar, por que esses jovens foram poupados? Porque Deus tinha propósito com eles. Propósito que estão aí latentes e testemunhando grandes feitos há 3.500 anos. Porque esses jovens pegaram os ensinamentos do seu pai na íntegra e utilizou em si melhor do que o seu pai. E é para a gente pensar, como é que nós estamos nos comportando diante da prova? Né? E ali nesse Salmo 42, o Salmo 42 que me trouxe a inspiração, eles estão ali no versículo 3 dizendo que as suas lágrimas é o seu alimento. Eles não comiam, não dormiam, eles se alimentavam das lágrimas, do seu choro, da sua dor. Eles tinham perdido a sua família, os seus amigos, os seus bens, eles estavam só. Quem sabe achando que estava só. Mas Deus sempre se mostrando presente na hora das nossas aflições, que eu creio que também com você é assim. Foi com eles lá 3.500 anos atrás. E aí eles perceberam que eles estavam sendo alvo do inimigo, né? O seu choro estava fortalecendo o inimigo. O seu choro estava diminuindo o que Deus é para as nossas vidas. Em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até a morte do pai, até a morte da família, até a perda dos bens. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se você está continuamente fincando as suas raízes no mundo, na terra, você não vai entender isso. Porque isso é
É ligação com o céu. Isso é ligação com o céu, na sua morada celestial. Mas chega um momento que eles percebem e aí dizem, olhando para si mesmo, por que estás abatido, ó minha alma? Lá no versículo 5 do Salmos 42. Por que te perturbas dentro de mim? E ele diz que vai continuar no Senhor, porque é dele que veio tudo que eles são. E é dessa maneira que eu estou vivendo hoje, eu quero transmitir para você. Isso que você está vivendo aí agora. Agora, o interessante é que o Senhor também me fez novamente a patrola de Deus, né? Reinando em Vida, um livro de Bob Mumford. E que, meu amigo, vou te contar, se você não tiver estrutura espiritual, você não leia esse livro. E aí eu estou percebendo que Deus está passando com a sua patrola em mim, arrancando os meus maus hábitos pela raiz, para me fazer uma pessoa diferente. Eu não vou te contar aqui o que eu tenho vivido nesses últimos dias, em todas as áreas, porque não vai dar tempo, eu também não vou estar aqui me mimizando, me martirizando, porque o meu choro é com o Senhor. O meu choro é com o Senhor. E se Ele levantar alguém para vir, né, me dar o ombro, que o Senhor é o que conhece todas as coisas, sabe dos nossos corações. Mas eu quero dizer um negócio para você. Com Jó foi assim. E se eu for buscar tantos outros, nós vamos buscar Jó, porque está mais ou menos parecido, porque uma certa feita chegaram para ele, né, a sua esposa, a própria esposa disse, olha o que está acontecendo contigo, parafraseando aqui a palavra, olha o que está acontecendo contigo. Perde os filhos, perde os bens, perde a saúde, porque tu olha para a tua pele, você fede, você fede. Amaldiçoa este teu Deus aí e morre, cara. Falas como uma louca mulher. Eu vim nu voltarei. E lá no final do texto de Jó, você vai ver ele dizendo, testemunhando grandemente, né, ele deu um testemunho exponencial que abala as estruturas de cada um. Que depois do que ele passou tudo, e quando ele viu o motivo pelo qual ele viveu tudo isso, e ele dizer assim, que antes ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas hoje os olhos o via. Então é isso que Deus está querendo preparar em mim, preparar em você. Ele quer se mostrar a ti como ele é, não como nós criamos. Eu tenho um Deus que criou ele dentro de mim, você tem um Deus que você criou dentro de mim. Aquele Deus, né, que a gente quer que resolva todas as nossas problemáticas, todas as nossas situações. Mas o Deus, Criador dos céus e da terra, ele não está limitado ao teu querer. Ele é Deus, ele é Senhor. E ele que comanda, ele é que manda em mim. Então eu estou à disposição dele. Eu estou aqui em oração, dizendo, Senhor, eu estou aqui vivendo isso. Faz-se a tua vontade. Um grande beijo, Deus te abençoe e te guarde. Tem que terminar porque aqui tem uma zoadinha que está interferindo, mas depois nós faremos um com mais tranquilidade.